Boa noite, turma. Bem-vindos mais uma vez à nossa aula de Química Geral. Eu sou o professor Igor, começamos os nossos trabalhos na noite de ontem, com a intenção de terminá-los, então, hoje. Terminaremos os slides e discutiremos a respeito de alguns exercícios com vocês. A lista de balanceamento, de equilíbrio químico, eu vou estar construindo-a nesse final de semana, eu espero. E na semana que vem eu peço para o professor Arthur estar enviando para vocês. Tá? Boa noite ao pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. Legal ter vocês por aqui novamente, turma. Recapitulando só um pouquinho da aula passada, da aula de ontem, nós começamos pela descoberta do átomo, das suas partes menores, das suas partículas, sua eletronegatividade, seus elétrons, a parte positiva ali, os prótons, a forma como se deu a descoberta dessas partículas. Estudamos um pouco também sobre a composição delas, vimos um pouco de moléculas, sais, ácidos, óxidos e hidretos. Trabalhamos um pouquinho com molaridade, vimos algumas coisas que estão na apostila de vocês até então. E eu havia combinado ontem de hoje começarmos com o tema de coeficiente de solubilidade, que é algo que é bastante utilizado nos laboratórios também, né? Então, vamos a ela. Constante de equilíbrio, pessoal, desculpa, não é a de solubilidade. A solubilidade é outra constante. Então, no que se caracteriza, então, essa constante de equilíbrio? A constante de equilíbrio, ela serve para determinar a relação existente entre a temperatura e as reações químicas que ocorrem naquele ambiente. Se uma temperatura muda também a sua constante de equilíbrio. E isso está ligado diretamente a um conceito que vem na sequência, que é o conceito de Le Chatelier, que trata a respeito de influências externas dentro de um meio reacional. Para se calcular essa constante de equilíbrio, então, primeiramente, o balanceamento da equação química. Esse balanceamento, sempre que vocês encontrarem algum exercício que envolva uma fórmula química, que envolva algum tipo de reação, primeira coisa que vocês devem olhar é se essa fórmula está balanceada. Sempre, 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 primeiro ponto a ser observado é o balanceamento da fórmula. Se ela não estiver, então que a balanceie. E para o cálculo do coeficiente de equilíbrio, esse balanceamento ele deve estar baseado nos menores coeficientes. O que isso quer dizer? Quer dizer que você deve utilizar ali os menores números para multiplicar as moléculas com as quais você está trabalhando. Se você tem lá, por exemplo, vamos colocar 10 átomos de gás carbônico, né? Se você substituir esses 10 por 100 e multiplicar todo o restante por 100, você também vai ter um resultado que, para a constante para a fórmula, vai estar correta. Ok? Essa fórmula com os 100 átomos de carbono. Só que se você for calcular a constante de equilíbrio, você vai precisar trabalhar ela com o menor número possível, certo? Com o número de 10 ali que eu coloquei no começo, que eu citei ali atrás. Respondendo a pergunta, esse material está disponível na apostila de vocês, de Química Geral. Eu preparei a minha aula em cima da apostila de vocês para que vocês tenham essa referência. Tá joia? Então, se você procurar na apostila, você vai encontrar esse material e um pouco mais também. Ok? E o que essa constante de equilíbrio, então, ela vai expressar para a gente? O que esse número vai expressar dentro do meio reacional? O que esse número significa dentro da fórmula química, dentro da reação química?
Se a constante de equilíbrio, se o Kc tiver um valor alto, maior ou igual a 1000, o equilíbrio ele vai estar direcionado, tendendo mais à produção de produtos, à formação de produtos. Vocês se lembram que nós temos lá numa reação química, nós temos os produtos, uma seta, nós temos os reagentes, uma seta e os produtos, ok? Se a constante de equilíbrio tiver um valor maior ou igual a 100, então ela vai estar com uma tendência maior à formação de produtos. Se a constante ela tiver um valor baixo, menor ou igual a 0,001, o equilíbrio químico dessa reação vai estar tendendo à formação de reagentes. E se a constante de equilíbrio tiver um valor entre 0,001 e 1000, o equilíbrio possui uma concentração significante tanto de reagentes quanto de produtos. Ou seja, nós encontramos, então, uma concentração que vai estar em equilíbrio, em aparente equilíbrio, ok? Porque ela vai estar trabalhando sempre na formação de produtos e de reagentes, produtos e reagentes. Assim, a gente vai ter aquela seta para os dois lados, entre a equação química. E aqui tem um exemplo, então, né? Como que a gente faz análise de uma reação que acontece no equilíbrio que ocorre entre o dióxido de enxofre e o oxigênio para a produção do trióxido de enxofre. Aqui embaixo nós temos a equação química. Vejam que a seta que separa as duas equações, você tem uma meia seta para cada lado. Quando a gente encontra essa situação de ter uma meia seta, tanto para o lado dos produtos quanto para o lado dos reagentes, isso significa que existe um certo equilíbrio durante essa formação, durante essa reação. Então, a reação ela está em equilíbrio a uma dada temperatura, e as seguintes concentrações no equilíbrio são: dióxido de enxofre eu tenho 0,90 molares, oxigênio eu tenho 0,5 molares, e o trióxido de enxofre eu tenho 1,1 mol. Para calcular, a gente sempre vai fazer o quê? A gente vai colocar o nosso produto na parte de cima da fração e vai dividi-lo pelos reagentes. Qual que é o nosso produto aqui? É o trióxido de enxofre. Então, o trióxido de enxofre ele vai na parte de cima da fração e vai ser dividido, então, pelo dióxido de enxofre e pelo oxigênio. Nós substituímos os valores dessas moléculas e realizamos o cálculo. Então, nós dividimos o 1,1 do trióxido de enxofre por 0,90 do dióxido e 0,35 do oxigênio. É 0,5 do oxigênio, tá, turma? Esse 35 que apareceu aqui agora que eu vi, que eu copiei a imagem e a imagem devia estar editada incorreta. Mas o resultado vai acabar sendo esse, 4,3. E como esse valor da constante está entre 0,001 e 100, então a reação ela possui concentração de reagentes e produtos em equilíbrio, né? Então, nós teremos ali essa flechinha sempre apontando para os dois lados, formando reagentes e produtos ao mesmo tempo, praticamente. Vamos lá ao princípio de Le Chatelier. O princípio de Le Chatelier, ele nos diz que as reações químicas elas podem sofrer influências em seus meios reacionais a partir de três interferências, ou três ações, ou três efeitos ainda: a pressão, a temperatura e a concentração dos reagentes envolvidos no processo. Trabalhamos muito com pressão e temperatura. A gente vai ver, eu separei um videozinho na sequência aqui para mostrar para vocês de que forma que principalmente a temperatura e a pressão, elas influenciam nas reações químicas, sabe? E influenciam bastante.
Segundo o Le Chatelier, então, se nós tivermos um aumento da pressão, nós teremos uma concentração do volume e o equilíbrio vai estar deslocado para o lado com menor número de mols, isto é, com menor volume. Pensem o seguinte, eu tenho um pedaço de espuma. Se eu pressionar essa espuma, o que vai acontecer com ela? Ou com o volume dela será diminuído. Ok? E essa diminuição de volume, na química, ela desloca o equilíbrio da reação química. Da mesma forma que se eu diminuir a pressão, eu vou ter uma expansão do volume e o equilíbrio vai ser deslocado para o lado com maior volume, né? Ou com maior número de mol. Da mesma forma, então, se eu aumentar a pressão ou diminuir a pressão, isso vai ter uma consequência direta no meu meio reacional. E o mesmo vale para a temperatura. Se eu diminuir a temperatura, eu favoreço uma reação exotérmica. Eu favoreço uma reação exotérmica. A reação direta, ela é exotérmica. E a concentração dos produtos, então, ela vai aumentar e a concentração dos reagentes vai diminuir. Isso eu trouxe um videozinho bem bacana para vocês aqui, eu vou estar passando agora. Opa! Chatelier, onde iremos aproveitar o cloreto de cobalto 2, que foi obtido no experimento das baterias de íon lítio, e vamos observar os efeitos da concentração, temperatura e pressão no deslocamento de equilíbrio. Boa noite quem está chegando, turma. Antes, deixa eu só passar a referência desse canal. É um canal de química geral também da internet. Eu sigo esse canal já faz um bom tempo e ele realiza uma série de reações bem interessantes. Tá? Essa é uma delas. Se o volume não estiver sendo legal para vocês, me escrevam aqui no chat, tá? Se tiver algum problema com a transmissão também. Primeiro, iremos observar o efeito da concentração no equilíbrio. E para isso, vamos colocar um pouco de solução de cloreto de cobalto 2 nesses tubos de ensaio. Aqui, o cobalto 2 participa do seguinte equilíbrio, onde temos o íon rosa, hexacobalto 2, mais 4 íons cloreto, em equilíbrio com o íon azul, tetraclorocobalto 2, mais 6H2O. Como temos muita água, a espécie hexacobalto 2 está em quantidade gigantesca na solução em relação ao íon azul tetraclorocobalto 2. Por isso, sua cor é rosa. O equilíbrio pode ser afetado pela mudança da concentração de qualquer espécie do meio reacional. E iremos adicionar o ácido clorídrico, pois ele libera muitos íons Cl- no meio. Vemos que com a adição dos íons Cl-, o equilíbrio se desloca para a direita, com a formação de mais íons tetraclorocobalto 2, que é azul, que fica em excesso em relação ao íon hexacobalto 2, que é rosa. Só que acabei resolvendo adicionar o ácido muriático, fazendo a mudança de coloração ficar mais visível. Sempre que adicionamos uma espécie de um lado do equilíbrio, o equilíbrio se desloca no sentido a formar espécies do outro lado do equilíbrio. Podemos também adicionar ácido clorídrico até tornar a cor da solução com uma mistura do azul com o rosa. Agora, vou afetar o equilíbrio novamente, adicionando água à solução azul, o que faz o equilíbrio se deslocar para o lado contrário da equação, para a esquerda, com a predominância do complexo rosa. Agora, iremos ver o efeito da temperatura nesse equilíbrio, utilizando a água gelada e a água quente. Primeiro, vamos colocar a amostra que contém a cor da mistura das cores dos complexos na água quente.
vemos que o equilíbrio se desloca para a direita, com a predominância do complexo azul. Isso ocorre pois a reação nesse sentido é endotérmica. Agora, colocamos a solução no tubo com água fria. Aí vemos o equilíbrio se deslocar para a esquerda, com a predominância do complexo rosa. Isso ocorre pois a reação nesse sentido é exotérmica. Dessa vez, vamos adicionar uma solução de nitrato de chumbo 2 à solução azul, a fim de formar o precipitado de cloreto de chumbo 2, retirando os íons Cl- do meio reacional. Aí vemos que com a diminuição da concentração dos íons Cl-, a solução se desloca para formar uma maior quantidade do complexo rosa. Sempre que retiramos uma espécie química do meio reacional, o equilíbrio se desloca para o mesmo lado onde está essa espécie química. Pronto, agora chegou a hora de testar o efeito da pressão sobre o equilíbrio. Para isso, peguei uma garrafa PET e construí uma tampa improvisada com a válvula de câmara de ar, a fim de bombear gases para a garrafa, aumentando sua pressão. Para a reação, vamos colocar vinagre na garrafa PET e vamos fazer a reação do ácido acético do vinagre com carbonato de cálcio da casca do ovo. Essa reação acaba por formar o ácido carbônico, que participa do seguinte equilíbrio químico. Nesse caso, temos mais gases do lado direito da equação, com o CO2. E sabemos que, ao aumentar a pressão, o equilíbrio se desloca para o menor volume, com a predominância do ácido carbônico aquoso. Agora, vamos bombear o ar para dentro da garrafa, aumentando a pressão. Vemos aí claramente que temos menos CO2 liberado, pois o equilíbrio se deslocou para o menor volume, ou seja, para a esquerda. Mas, ao liberar o ar, retirando a tampa, e consequentemente diminuindo a pressão, vemos o equilíbrio se deslocar para o maior volume e, consequentemente, para a formação do CO2. Agora, veja o equilíbrio se deslocando com as variações de pressão em um maior ângulo. Legal, né, turma? Esse vídeo, ele explica com uma maneira bem visível a questão do deslocamento e a questão dos efeitos da temperatura, pressão, da temperatura e da pressão e da concentração dos reagentes na equação química, na reação química, tá joia? E esse efeito, esses efeitos, eles recebem o nome, perdão, de princípio de Le Chatelier. Muito bem, turma. Eu separei algumas questões para a gente estar trabalhando, então.
para a gente estar discutindo, e eu gostaria que vocês se manifestassem no chat, quem estiver com disposição para tal, para a gente deixar um pouco mais dinâmica essa discussão a respeito das atividades. Deixa eu achar um layout aqui que fique melhor. Acho que vai ser esse daqui. Vamos lá, turma. Essas questões são questões que estão dentro do campo do banco de questões do curso aqui da faculdade. Então, eu separei algumas para a gente estar discutindo dentro daquilo que foi apresentado para vocês até agora. A primeira delas, então, de acordo com Vogel, todas as propriedades mensuráveis da matéria podem ser classificadas em duas categorias: propriedades extensivas e propriedades intensivas. O valor medido de uma propriedade extensiva depende da quantidade de matéria considerada. O valor medido de uma propriedade intensiva não depende da quantidade de matéria considerada. Propriedades extensivas, turma, elas dependem diretamente da quantidade de matéria, do tamanho da amostra, do comprimento da amostra, do peso da amostra. Isso são propriedades extensivas. Então, elas estão ligadas à quantidade de matéria. As propriedades intensivas, elas já não têm esse aspecto vinculado diretamente com a matéria, mas sim o que exerce influência sobre a matéria, que pode causar alterações na matéria, por exemplo. Então, diante das alternativas, qual a alternativa, então, que indica corretamente o que corresponde a uma propriedade intensiva? Nós temos temperatura, volume, comprimento, reatividade e densidade. Vocês lembram que densidade é massa dividido por volume? Se densidade é massa dividido por volume, então ela tem massa. Se ela tem massa, é uma propriedade extensiva. Logo, não está correta. Ele quer o exercício que é uma propriedade intensiva. Reatividade. A reatividade, ela está ligada à quantidade de reagentes e produtos formados. Também está ligado à matéria. Logo, é uma propriedade extensiva e não intensiva. Comprimento, da mesma forma. Volume, a quantidade dentro de um recipiente. Quantidade é extensivo. Temperatura. A temperatura, ela é uma força. O calor é uma força. Então, a temperatura é algo que não está diretamente vinculado à matéria. Logo, a resposta que o exercício busca é temperatura. Se tiverem dúvidas, chamem no chat aí, turma. Ao lado nós temos, de acordo com os conteúdos abordados na disciplina, assinale-as assertivas a seguir. A Conferência Geral de Pesos e Medidas, Autoridade Internacional em Unidades, propôs um sistema métrico revisto, denominado Sistema Internacional de Unidades. Assertiva 1. Assertiva 2. Massa é uma medida de quantidade de matéria em um objeto. Os termos massa e peso são utilizados indistintamente, embora, estritamente falando, se refiram a grandezas diferentes. Volume é o comprimento elevado ao cubo. Assim, a unidade SI corresponde a um metro cúbico. Densidade é a massa de um objeto dividida pelo seu volume. Então, quais alternativas aqui estão corretas? O Márcio já mandou ali, Todas as alternativas estão corretas aqui, turma. Porque, realmente, a Conferência Geral de Pesos e Medidas definiu um padrão de pesos e medidas. A massa é uma medida de quantidade de matéria e também é distinta de peso, apesar de ser usada indistintivamente.
Volume é o comprimento elevado ao cubo, corretamente, e densidade é a massa de um objeto dividida pelo seu volume. Então, todas elas estão corretas. Parabéns, Márcio. Legal. Próxima questão, então. Os químicos muitas vezes lidam com números que são muito grandes ou muito pequenos. Por exemplo, em 1 grama do elemento hidrogênio, há cerca de 602 quadrilhões, 200 trilhões de átomos de hidrogênio. A massa de cada átomo de hidrogênio é de apenas... É um número muito pequeno que está ali, gente. Eu tinha um professor que falava que é um cagagésimo apenas. Então, a massa do átomo de hidrogênio é extremamente pequena. Quando trabalhamos com números muito grandes ou muito pequenos, empregamos um sistema. De acordo com o exposto, assinale a alternativa que descreve qual o sistema empregado nesta situação. Cálculo de notação, cálculo aritmético, notação científica, algoritmo de cálculo e sistema aritmético. O que a gente utiliza aqui, turma, é a notação científica. No que consiste a notação científica? Isso é ensinado também em matemática, mas na notação científica a gente conta a quantidade de zeros e eleva 10 a essa quantidade de zeros. Por exemplo, se eu tenho 10.000, eu posso dizer que eu tenho 10 elevado ao cubo, porque depois do 10 eu tenho 3 zeros. Ok? Se eu tenho 0,0010, eu tenho 10 elevado a menos 3. E essa é uma forma da gente trabalhar com esses números gigantescos sem ter que ficar escrevendo eles extensamente. Imagina você fazer um cálculo com átomos de hidrogênio que envolva aí umas 2 páginas de cálculo e fórmulas que no curso de Química acontece. Em Físico-Química a gente tem exercícios que são pauleiras. Imagina a gente ter que trabalhar com esses exercícios utilizando esse monte de zeros e zeros e zeros para os nossos cálculos. Um exercício de 2 folhas ia se transformar num exercício de 8 folhas. Então, para isso existe a notação científica, que é muito utilizada em química por conta do material que a química estuda, né? Por ser muito pequeno, por ser muito abstrato. Então, a gente precisa transformar isso em algo que seja um pouco mais visível e palpável. Então, resposta correta, notação científica. Próxima questão. O método mais direto e preciso para determinar massas atômicas e moleculares é a espectrometria de massa. Em um espectrômetro de massa, uma amostra gasosa é bombardeada com um feixe de elétrons de alta energia. Esses elétrons colidem com os prótons ou moléculas do gás arrancando um dos seus elétrons e gerando os componentes. O que gera nessa interação, então? Vamos entender a questão. O espectrômetro ele é um instrumento que trabalha com gases em que permite que se seja disparado elétrons contra esse gás. E esses elétrons têm uma partícula negativa. O que ele vai fazer com a partícula positiva? Positivo e negativo se atraem. Então, ele vai arrancar uma partícula positiva. Então, qual que é a alternativa? Eu falei que o elétron ele arranca uma partícula positiva, eu me equivoquei, turma. O elétron ele vai arrancar outra partícula negativa, como está descrito no exercício. Tá? Então, esses elétrons colidem com os átomos do gás, arrancando um de seus elétrons e gerando os correspondentes. Quando eu tenho um elemento, quando eu tenho um gás,
que está com uma determinada carga de elétrons, que ele está em equilíbrio, certo? Que ele é um gás ou um elemento que está com a carga elétrica ali estável, nem positiva nem negativa. Se eu arranco um elétron desse elemento, o que acontece com ele? Se eu tiro um elétron de um elemento, ele vai ficar positivo ou negativo? Vai ficar negativo. Ou ele vai ficar positivo, porque eu tirei um elétron que é uma partícula negativa desse átomo. Se eu tirei uma partícula negativa, as partículas positivas que estavam se contrapondo às negativas, elas terão terão uma força eletromagnética maior. E essa carga, então, desse átomo, ele vai ser o quê? Positivo ou negativo? Vamos às escolhas aqui. A resposta correta, então, seria íons e nêutrons positivos, íons negativos, nêutrons positivos, nêutrons negativos ou íons positivos. Vamos ver a primeira alternativa. Íons e nêutrons positivos. Nêutron não tem carga, então está errada. Íons negativos. O elétron, ele arrancou um elétron dessa outra molécula. Certo? Se ele tivesse se ligado a essa outra molécula, ou o átomo, se esse átomo tivesse ganho um elétron, aí sim, mas um elétron foi tirado. Então, íons negativos não vai ser a resposta correta. Nêutrons positivos. Mais uma vez, nêutron não tem carga eletrônica, então não pode ser nem positivo nem negativo. O que nos resta, íons positivos, que é a nossa resposta. Tá? É importante, turma, que vocês não confundam essa questão de, tirou um elétron. O elétron, que carga tem? Negativa. Então, ele ficou negativo. Tá? Você tem que ter um pensamento antagônico nessa hora. Tirou um elétron negativo. Ficou como, então? Ficou positivo. Tirou uma carga positiva. Como é que ficou? Ficou negativo. Ok? Se bem que carga... O próximo exercício, então. Segundo Atkins e Jones, as transformações que resultam na formação de novas substâncias a partir de outras são chamadas de reações químicas. Estas são representadas por equações químicas. Assinale a alternativa que corresponde a qual lei da química diz que devemos ter tantos átomos no final da reação quantos tínhamos antes dela iniciar. O Márcio matou a questão passada também. Legal. Qual a lei que nos diz isso? Que o nosso produto tem que ter a mesma massa que tinham os nossos reagentes antes, somados. Essa é a lei das proporções múltiplas? Nunca ouvi falar nessa lei. Lei da alteração da massa? Também não existe. Lei de conservação de massa? O que vocês acham dessa? Exatamente. Lei da conservação de massas, que foi uma lei que foi ditada, né, que foi criada, que foi descoberta, que foi evidenciada por Lavoisier, dentro do princípio de Lavoisier de conservação da massa. Né? Nada se perde, nada se cria, as coisas se transformam. Conservação da massa, é isso aí, galera. E outra questão, uma vez multiplicados todos os reagentes e produtos da reação e tendo escrito corretamente as suas fórmulas, podemos agrupá-los na sequência convencional. Assinale a alternativa que indique qual a sequência correta. Os reagentes ficam do lado esquerdo, separados dos produtos, do lado direito por uma seta. Lembra aquela equação química das reações? Os reagentes do lado direito, separados dos produtos do lado esquerdo por uma seta. Os reagentes no lado esquerdo, junto dos produtos, no lado direito, separados por uma seta.
Os reagentes no lado direito, junto dos produtos, no lado esquerdo, separados por uma seta. E a última opção, os reagentes do lado esquerdo, separados dos produtos no lado direito, por um símbolo de adição. Gente, uma equação química, ela sempre vai vir, primeiramente, os reagentes de um lado, nós teremos os produtos do outro, e entre eles nós teremos a seta. Isso. E entre eles nós sempre teremos essa seta e não um sinal de mais. Por quê? Porque a seta, ela não serve para nos dizer que os reagentes estão se somando para formar o produto. Né? A seta, ela tem a obrigação, ela tem a missão de nos dizer em que sentido que a reação está ocorrendo. Ok? A seta nos dá o sentido da reação. E é a primeira alternativa, então, que está correta. Os reagentes do lado esquerdo, separados dos produtos do lado direito por uma seta. Outra questão. Em geral, podemos balancear uma equação química de acordo com as seguintes etapas. 1. Identifique todos os reagentes e produtos e escreva suas fórmulas corretas apenas no lado esquerdo da equação. E 2. Inicie o balanceamento da equação testando diferentes coeficientes até chegar ao mesmo número de átomos de cada elemento em ambos os lados da equação. A respeito dessa questão, então, nós podemos afirmar que ambas as etapas estão corretas? As etapas 1 e 2 estão corretas? Apenas a etapa 1 está correta? Ou apenas a etapa 2 está correta? Olha só, já mataram ali, ó. Apenas a etapa 2 está correta, turma. O balanceamento da equação... perdão. O balanceamento da equação, ele é realizado escrevendo a equação com os reagentes do lado correto, os produtos do lado correto, a seta ali no meio, não esquecendo. E depois nós fazemos a alteração dos coeficientes para que nós tenhamos a mesma quantidade de átomos antes dos reagentes e nos produtos depois da reação. Então, a primeira assertiva aqui, ela está errada. Ele fala para a gente escrever as formas corretas apenas no lado esquerdo da equação. Não, a gente precisa escrever a equação correta. E o ponto de etapa 2 está correta, realmente. Então, o balanceamento ele começa ali depois de se escrever a fórmula, mexendo nos coeficientes. A resposta está correta, apenas a etapa 2 está correta. Vamos lá. Os compostos químicos são classificados pelos cientistas em dois grandes grupos, de compostos orgânicos e compostos inorgânicos. Analise as assertivas a seguir. As substâncias inorgânicas apresentam compostos estruturados por átomos de carbono, geralmente ligados entre si e ainda ligados a hidrogênios. Por quê? Os compostos orgânicos, direto ou indiretamente, são de origem mineral e temos como exemplo o nitrato de sódio e o sulfato de cálcio. Assinale a alternativa correta. Disso daqui, o que está correto, turma? As substâncias inorgânicas, elas são estruturadas por átomos de cálcio? As substâncias inorgânicas. Por átomo de cálcio, não, de carbono, perdão. Não. As substâncias inorgânicas, elas são minerais. Têm, em sua grande maioria, origem mineral. E na área da química, nós temos uma área da química dedicada apenas ao estudo da química que envolve o carbono, que é conhecido como bioquímica. Tá? Então, não é química orgânica, é a bioquímica que estuda o carbono e os seus arranjos
suas interações. Então, a assertiva número 1 está errada. Concordam? Vamos ver a de baixo. Os compostos orgânicos, direto ou indiretamente, são de origem mineral e temos como exemplo nitrato de sódio e sulfato de cálcio. Todo composto orgânico, turma, ele tem carbono. Tá? Para algo ser considerado orgânico, ele precisa do carbono presente. E o exercício, ele nos traz como exemplo da química... Espera lá. O serviço nos dá exemplo aqui da química orgânica, como nitrato de sódio e sulfato de cálcio. Nitrato de sódio não tem carbono. Sulfato de cálcio também não tem carbono. Então, nesse exercício aqui, as duas estão erradas. As duas assertivas estão incorretas. Concordam? Ok. Os elementos químicos são... Isso, exatamente. As duas estavam incorretas. Na próxima. Os elementos químicos são agrupados por semelhança de características. Os compostos inorgânicos também possuem uma classificação. Esta leva em consideração principalmente a semelhança das propriedades químicas. Essa classificação também é conhecida como funções químicas dos compostos inorgânicos, onde vários deles estão presentes no nosso cotidiano. De acordo com o enunciado, analise a assertiva a seguir. O ácido clorídrico é um ácido que está presente em nosso suco gástrico. O hidróxido de magnésio é uma base popularmente conhecida como leite de magnésia, utilizada como laxante. O cloreto de sódio, um sal frequentemente utilizado na cozinha para temperar alimentos. E o óxido de magnésio é um óxido que, se entrar em combustão, produz uma luz semelhante àquela gerada pelo flash fotográfico. Então, vamos lá, gente. Nosso estômago, ele tem a presença do ácido clorídrico para fazer digestão, né? Tanto que a parede do nosso estômago, a cada dia, ela muda as suas células de tão ácido que é esse meio. Então, tem que ter uma renovação celular constante. O hidróxido de magnésio é o conhecido leite de magnésia, que o pessoal tem em casa e pode fazer uso como laxante também. Só a título de curiosidade, o hidróxido de alumínio também tem essa propriedade, tá? Para o estômago. O cloreto de sódio é o sal de cozinha, né? Então, está correto também. E o óxido de magnésio, quando a gente queima ele também, ele emite uma luz de cor clara e intensa. Intensa ao ponto de você não conseguir ficar olhando assim diretamente para ele. É muito forte. Então, nessa questão, todas estão corretas, ao contrário da questão anterior. Eu acho que... não sei se essas duas são as duas últimas, mas se não são, estão chegando próximo. Para Atkins e Jones, X são compostos que, em água, ionizam-se, produzindo íons de hidrogênio e aumentando a concentração de cátions H+. Na prática, o cátion H+, se combina com a molécula de água, formando o cátion hidrônio, ou hidroxônio, que é o H3O. São substâncias H3O+. São substâncias que possuem pH inferior a 7 e que formam sais. São substâncias que conduzem corrente elétrica em solução aquosa, sendo que outra propriedade interessante é sua ação sobre os indicadores colorimétricos. A cidade alternativa que corresponde corretamente ao espaço do enunciado.
Isso aí, rapaziada. Átomos são compostos que em água ionizam-se? Não. As bases são compostos que em água ionizam-se? Não. As bases liberam hidroxilas, não hidrogênios. Lembre-se disso. Ela libera OH-, não H+. Macromoléculas? Macromoléculas é só um termo para definir moléculas grandes. Os ácidos são aqueles que, em meio aquoso, liberam íons H+. Essa é a definição de ácido, inclusive. Então, a resposta correta, como o pessoal matou ali, ácidos. E nêutrons eles só têm peso, não tem carga. Próximo, a palavra ácido vem do latim acidu. Os ácidos são substâncias que possuem pH inferior a 7, que ao reagirem com bases formam sais. São substâncias que conduzem corrente elétrica em solução aquosa, sendo que outra propriedade interessante a sua ação sobre os indicadores colimétricos. De acordo com a classificação dos ácidos quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, assinale a alternativa que marca a classificação correta. Então, o que o exercício está pedindo? Está pedindo a classificação dos ácidos com relação à quantidade de hidrogênios ionizáveis. O Márcio está ali afiado, hein, Márcio? Maravilha. Nós temos os hidrácidos, diácidos, triácidos e tetrácidos, ou monoácidos, oxiácidos, triácidos e tetrácidos. Ou ainda, monoácidos, diácidos, triácidos e tetrácidos. Monoácidos, diácidos, hidrácidos e oxiácidos. Ou a última alternativa, oxiácidos, diácidos, triácidos e tetrácidos. Oxiácido, turma, um ácido que tem oxigênio em sua fórmula. Então, não tem nada a ver com o que o exercício pediu. A monoácidos, diácidos, hidrácidos. Hidrácidos não tem nada a ver com a classificação de hidrogênios ionizáveis também, e oxiácidos tampouco. Monoácidos, diácidos, triácidos e tetrácidos. Monoácidos, um hidrogênio ionizável. De 2 ácidos, 2 hidrogênios ionizáveis. 3 hidrogênios ionizáveis. Tetrácidos, 4 hidrogênios ionizáveis. A resposta correta, essa que o nosso amigo escreveu aqui no chat, está corretíssimo, viu, Márcio? Monoácidos, diácidos, triácidos e tetrácidos. Vamos lá, turma. Então, de acordo com Atkins e Jones, são compostos que produzem X, são compostos que produzem íons hidróxido, OH- por meio da dissociação do composto, formando o ânion OH-. São um conjunto de inúmeras substâncias solúveis em água, capazes de tornar o papel tornassol azul e reagem com ácidos, formando sal e água. Alguns tipos de óxidos, hidróxidos de certos metais e a amônia. Assinale a alternativa que corresponde certamente ao espaço do enunciado. Bases, ácidos, macromoléculas, átomos ou nêutrons. Nêutron não se decompõe. Átomo é muito vago para se ter uma ideia do que está ocorrendo, do que está sendo liberado na reação. Macromoléculas são compostos que produzem íons hidróxido? Não. Ácidos também não, que a gente acabou de ver que o ácido libera íons H+. Então, o que produz íon hidróxidos são realmente as bases. Tá? Então, se o ácido ele libera hidrogênio ionizado, as bases vão liberar hidroxilas ionizáveis. Próxima questão.
as transformações químicas ocorrem nas mais variadas formas e praticamente a todo momento, como na fotossíntese realizada por uma planta, na produção de alimentos, no envelhecimento da pele de uma pessoa, dentre tantas outras que estão presentes em nosso cotidiano. As transformações que resultam na formação de novas substâncias a partir de outras são chamadas de reações químicas. Assinale a alternativa que indica como essas reações químicas são representadas. Equações químicas, fórmula estrutural química, composições químicas, ligações químicas e estruturas químicas. A estrutura química não tem nada a ver com o enunciado do exercício, não tem nada a ver com o que o exercício pede. Ele está pedindo como que a gente representa essas equações químicas, né? Como a gente pode expressar essas equações químicas. Eu já dei a resposta aqui também, as equações químicas, realmente. Então, são através das equações químicas que nós descrevemos os processos de reações. E próxima questão, as reações químicas não ocorrem ao acaso, mas obedecem a uma relação entre a quantidade de reagentes que podem interagir para formar a mesma quantidade em massa de outros produtos. Em relação de massa e de proporções postulada pelos pesquisadores que formulam as ponderais das reações químicas, assinale a alternativa que corresponde aos atores dessas leis. Exatamente. Antoine Laurent Lavoisier e Joseph Louis Proust, Lavoisier e Paracelso, Lavoisier e Dalton, Proust e Dalton ou Dalton e Paracelso? Lavoisier tem que estar presente nessa resposta. Tá? Paracelso, eu não trabalhei, não apresentei eles para vocês, mas ele é um químico, na verdade ele era um alquimista, não era nem químico. Tá? Então ele não tem muita influência nessa regra, nessa lei. Dalton foi o que conjecturou o primeiro modelo atômico. E quem mais que ele cita? John Dalton. E o Proust. O Proust é um cientista que fez que estabeleceu fórmulas para se estudar essa permanência de matéria, né, entre produtos e reagentes. Então, quem nós temos aqui como resposta correta? Lavoisier e Proust. Tá joia, turma? Turma, se vocês têm alguma dúvida, querem tirar alguma dúvida? Se ficou claro para vocês? Quem perdeu a aula de ontem, é legal que pegue depois para assistir, tá, turma? Para que vocês fiquem inteirados nos assuntos. Se tiverem dúvidas, vocês podem estar me escrevendo. Eu vou deixar meu e-mail aqui para vocês. Se tiverem dúvida, vocês podem estar me procurando pelo meu e-mail. E eu desejo a todos aí um excelente final de semana, galera. Obrigado por me fazerem companhia até agora. Um bom final de semana para vocês e até a próxima, turma. A gente vai se falando aí. Semana que vem eu dou um jeito de mandar a lista de exercícios sobre balanceamento químico para o professor estar enviando para vocês daí pelo Moodle. Tá joia? Turma, um bom final de semana. Fiquem na paz. Se tiverem dúvidas, me escrevam e se cuidem. Tá? Um abração para todos. A gente se vê por aí. Estudem.